Olá pessoal, revista dessa semana está bem diferente. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, fizemos matérias especiais sobre esse tema tão marcante na nossa vida. E o Estado de Minas Gerais realizou ações para celebrar o meio ambiente e ressaltar a necessidade de preservação dentro do tema Direito de Usar, Dever de Cuidar. Estou aqui com o presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, Diogo Franco, para conversar mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Diogo. Muito obrigado. Primeiramente, Diogo, explica para a gente a importância de dia 5 a gente poder ter que comemorar e ressaltar a importância do meio ambiente. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente conversando com vocês e primeiro fazer um pequeno resgate histórico do dia 5. Ele surgiu na Conferência de Estocolmo em 1972, que foi quando a ONU convocou uma reunião com todos os países para discutir a questão do meio ambiente. Naquela época notou-se que o mundo estava num nível de degradação ambiental muito importante, que significaria afetar a qualidade ambiental e de vida das pessoas dali para frente. Então, no dia 5 de junho de 72, foi a Conferência de Estocolmo, que ficou marcada a partir de então como um Dia Mundial do Meio Ambiente. E essa data, mais do que uma data de celebração, né, é importante a gente usar esse dia para uma reflexão. O meio ambiente hoje, na verdade, é a base de tudo. Ele está, né, o que a gente come, a água que a gente toma banho, o que a gente veste, o carro que a gente anda, tudo isso ele tem uma relação com o meio ambiente. E se ele não for bem cuidado, bem gerido e preservado, nós, e especialmente os nossos filhos e netos, vão passar muita dificuldade no futuro. Por isso que é importante a gente usar essa data para essa reflexão. E o tema desse ano, que é direito de usar, dever de cuidar, onde entra o dever de cuidar do cidadão? Pois é, justamente o tema é nessa linha. O cidadão ele tem o dever de cuidar, né, e o direito de usar em tudo. E aí isso se reflete muito nas atitudes pessoais. O uso racional dos recursos naturais, né, a preservação naquilo que está ao alcance do cidadão, um bom comportamento ambiental, né, e também a reflexão sobre isso são os pontos que o cidadão, né, ele como indivíduo pode atuar. Né, na sua família, né, buscar ler sobre o assunto, entender do assunto, entender a origem, a ordem das coisas, para que ele faça um uso adequado e proteja adequadamente. Né, a sociedade como um todo, é representado muito pelo governo e pela Assembleia, pelos poderes públicos, tem o dever de buscar alternativas e projetos e programas que façam a preservação efetiva, para que você tenha realmente um conjunto de ações do nível individual e do nível coletivo que preservem e recuperem o meio ambiente. E em Minas Gerais tem realizado essas ações? Como tem sido assim, o papel do governo de Minas Gerais para ajudar o cidadão a poder cuidar também do meio ambiente? Pois é, isso é importante. O governo ele tem, né, cumprido as suas atribuições legais, né, estudado o meio ambiente, aplicado aí os instrumentos de gestão ambiental, né, o mais conhecido de todos é o licenciamento ambiental e a fiscalização ambiental, mas também tem alguns outros que não são tão bem conhecidos, né, divulgado isso e cumprido a lei. E também investido em projetos, programas e ações como a Semana do Meio Ambiente para poder passar para a população essa informação. Só que sempre tem muito a ser feito, né? Às vezes é mais fácil a gente entender essa questão pelo uso dos exemplos. Então, no caso da água, a gente, né, um caso que estamos aí na ordem do dia, né, e é fácil de entender. O Brasil, e Minas Gerais especificamente, se acostumou com uma cultura que a gente chama de cultura da abundância, né? A água ela sempre foi um bem, né, um insumo, né, que ele chegou fácil, digamos assim, para as pessoas, né? Nunca faltou água, a gente sempre tem muitas cachoeiras, muitos rios. Minas Gerais especificamente tem muito rio, muita água. E isso então foi sendo, né, usado sem uma preocupação mais efetiva com o futuro disso, né? Seja no sentido de arquitetura, de a gente ter casas e estruturas para preservar a água, até com questões pequenas, né, de ter na nossa casa um encanamento que consiga fazer um uso mais racional da água. E que isso hoje, por conta desse histórico, né, por causa dessa cultura, virou uma questão que a gente tem que lidar agora de forma mais imediata. Então, a gente ter esse olho para ver isso é importante, né? É um dos motivos da semana. E assim, além da água, que o senhor vê como o ponto mais marcante de degradação do meio ambiente, tanto rural quanto dentro da cidade? Porque tem aquela questão, né, que o meio ambiente interfere na nossa vida da cidade também. Eu acho muito importante esse exemplo que você falou, dessa diferenciação do meio ambiente urbano e meio ambiente rural. Primeiro que
as coisas não surgem de um passe de mágica, né? Então, assim, nós na cidade, né, eu me incluo, né, eu cresci, nasci, vivi em cidade, a gente tem aquela questão da água, achar que a água vem da torneira, né, que a água vem da Copasa. Na verdade, a água vem de rio, a água vem do subsolo, de um lençol freático. Então, e ela tá lá por algum motivo. Geralmente é uma floresta que garante a existência de água em quantidade e qualidade. Então a gente tem, né, uma área preservada, com nascentes preservadas, né, então a chuva cai e aí a floresta consegue absorver aquela água e isso gera um ciclo chamado ciclo hidrológico que garante aí a existência da água. E então, assim, os pontos principais que você me perguntou, assim, para ficar no que é mais clássico, a questão da água, né, é um indicador importante para nós, a gente tem água em quantidade e qualidade. A questão das florestas, então a gente tem que ter um nível de floresta, né, um percentual aí, uma casa de 30%, 40% para a gente ter um meio ambiente, né, ter água, ter, né, vegetação, ter animais. E também a gente ter qualidade do ar, que é uma coisa que afeta muito o meio ambiente urbano. Porque no ambiente urbano, o meio ambiente, na verdade, ele significa qualidade de vida. Então a gente ter pouca poluição, né, até a própria PUC aqui é um exemplo disso, né? Um ambiente arborizado, também ele consegue, né, segurar barulho que vem da rua, né, as árvores fazem isso. Você tem um conforto climático, porque seja arborizado. Então até no psicológico das pessoas o meio ambiente influencia, né? Aí reduz o estresse, a questão das doenças associadas à poluição. Então o meio ambiente está presente aqui no meio ambiente urbano, né? E aí a própria água também, porque a gente tem agora, né, a nossa qualidade de vida tem sofrido por conta disso, né? Nós estamos sendo obrigados agora a adotar uma postura mais, né, de racionamento, né, de uso preservar mais, ter um olho mais cuidadoso, por conta do meio ambiente rural, né, que digamos assim, é a natureza lá em seu estado original. E dentro das ações da Semana do Meio Ambiente, assim, o que foi ressaltado e o que ainda vai ser ressaltado para esse tipo de preservação? Nessa semana agora, né, do dia 3, né, englobando o dia 5, a gente focou nossas ações mais em educação ambiental, né? A gente então fez algumas ações, algumas esquetes teatrais, fizemos algumas exposições lá na cidade administrativa para poder, né, informar as pessoas, para elas entenderem, né, questões importantes. E na próxima semana, algumas ações também já voltadas mais para o público externo, inclusive um evento aqui na PUC, no dia 9, no auditório de ciências, de ciências naturais, para discutir o solo, né, a importância do solo para a nossa vida. E no dia 10, no BDMG, a gente vai ter uma discussão sobre mudanças climáticas. Né, o encerramento da semana, né, o encerramento oficial, com a presença, né, das autoridades, do secretário, e uma palestra sobre mudanças climáticas, para que as pessoas também entendam como que o meio ambiente influencia nisso tudo aí, né, na mudança climática, aí na temperatura, inclusive que tem reflexos na água, na qualidade de vida, naquilo que a gente estava comentando. Então, Diogo, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista. Bom, eu que agradeço a oportunidade, é sempre importante, né, poder falar para as pessoas sobre a importância do meio ambiente e fica essa reflexão aí, né, que quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando de nós mesmos. Então, preservar o meio ambiente é preservar a nossa própria vida, a nossa qualidade, é importante a gente seguir nesse caminho. É isso aí. E agora, confira as dicas para você ter um consumo consciente na sua casa. A primeira dica para se consumir água de forma consciente dentro de casa é: ao fechar a torneira, certifique-se de que ela não ficou pingando. Ao longo de um ano, essas gotinhas desperdiçadas equivalem a pelo menos 16.000 litros de água limpa e tratada. Dica 2. Um cano furado traz grande desperdício. Um buraquinho de 2 milímetros pode gastar cerca de 96.000 litros em um mês. Feche as torneiras, interrompa o uso e veja se os indicadores do hidrômetro continuam girando. Se sim, procure logo um profissional, porque certamente você está com vazamento em casa. Dica 3. Coloque uma peneirinha na torneira. O nome técnico é aerador. Essa válvula pode ser colocada no bico da torneira. Além de ajudar a economizar, ela dá a sensação de um fluxo mais intenso de água. Dica 4. Para regar suas plantas, a forma mais econômica é usar o regador. Regue o gramado do jardim às 6 horas da manhã ou às 7 horas da noite. Assim, você evitará o excesso de evaporação. Dica 5. Não lave roupa todo dia. O ideal é deixar acumular e ligar a máquina de lavar menos vezes durante a semana.
Se você quiser ser ainda mais ecológico, vale colocar um balde vazio perto do chuveiro quando estiver tomando banho. A água coletada pode ser usada para colocar as roupas sujas de molho antes da lavagem.